Livro de Isaías, capítulo 41, vamos ler do versículo 8 ao versículo 10. Isaías 41, do versículo 8 ao versículo 10. Está sendo projetado também. Diz assim o texto: Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Vamos orar mais uma vez? Nós queremos te louvar, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Te louvamos pelo culto que estamos prestando ao Senhor, ó Pai. Te louvamos porque podemos ver a manifestação do seu poder na vida da tua igreja. E agora suplicamos que o Senhor possa falar aos nossos corações, ó Deus, possa nos impactar com a sua palavra. Nós oramos, mais uma vez agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós conhecemos muito esse texto, né? Principalmente o versículo 10. E o que envolve o contexto desse versículo e desse trecho que nós lemos aqui é muito interessante. A partir do versículo 1 do capítulo 41 de Isaías, na realidade, Deus estava chamando a atenção das nações por causa da sua idolatria, porque as nações adoravam, como nós sabemos, outros deuses, prestavam culto a outras divindades. Então ele estava chamando a atenção que essas nações seriam punidas, porque estavam adorando outros deuses, porque prestavam culto a outra divindade, como eu falei. Então, ele estava chamando a atenção delas, porque elas seriam punidas. Por quê? Porque haveria de se levantar um novo império sobre a terra. Como nós sabemos, logo depois do Império Romano, se levantou um outro império. E Deus aqui já estava anunciando, muitos anos antes, uns 200 anos antes, que esse império iria surgir. E quando surgisse esse império com um grande poderio militar, ele iria dominar todo o mundo, iria suceder o Império Romano, iria dominar todo o mundo, iria dominar as nações, iria dominar todos os reinos. Então ele seria o senhor de toda a terra, aquele império. Ele estava aqui se referindo ao Império Medo-Persa. E quem iria se levantar como líder desse império? Quem seria o líder desse novo reino? Seria Ciro, como nós conhecemos, né? Ciro o Persa. Então, essa profecia aqui está sendo dirigida à nação de Judá, que estaria cativa, como eu falei, foi muitos anos antes. Ela estaria cativa no cativeiro babilônico, como nós sabemos. Ela estaria lá, longe da sua terra, longe da sua nação, estaria lá cativa na Babilônia. Então ele anuncia que as outras nações que não adoram o Deus verdadeiro, elas tinham que temer, porque esse novo reino que iria se levantar, iria dominar todas elas. Mas prestem atenção que o Senhor diz para a nação de Judá, mesmo longe da sua terra, mesmo longe do seu reino, mesmo em cativeiro, ele direciona essa profecia à nação de Judá, dizendo, olha, as outras nações podem até temer, as outras nações podem até ficar com medo, mas com relação a vocês, eu estarei com vocês. Não temas, porque eu sou contigo. Não se assuste, porque eu sou o seu Deus.
Olha a palavra de conforto e consolo que Deus estava trazendo para aqueles que estavam ali cativos, os remanescentes que estavam cativos ali em outra nação. E quando nós olhamos para a história, irmãos, nós podemos ver a mão poderosa do Senhor, como todo relato bíblico demonstra, porque o nosso Deus, Ele reina sobre as nações. O nosso Deus, Ele reina sobre os impérios. E além de Ciro não ter feito nada contra a nação de Judá, além de ele não ter intentado nada contra essa nação, porque era a nação do próprio Deus, do Senhor dos Exércitos, porque, irmãos, percebam, mesmo a nação sofrendo no cativeiro pela sua desobediência, Deus não deixou de amá-la. Deus não deixou de protegê-la. Ela estava ali passando por um momento, como nós podemos dizer, de disciplina, mas ela não tinha sido abandonada por Deus. E além de Ciro não ter feito nada contra a nação de Judá, Deus usou Ciro, alguns irmãos vão se lembrar, para assinar o decreto que tirou a nação de Judá do cativeiro e retornou com ela para Jerusalém, para que Jerusalém fosse reconstruída, para que o templo fosse reconstruído, para que os muros fossem reconstruídos. Então os irmãos percebam que aquela palavra que Deus estava pronunciando para a nação de Judá no cativeiro tinha todo sentido e embasamento. Eles não precisariam temer com o novo império que iria surgir, porque Deus, além de protegê-los, iria fazer com que o líder desse império assinasse um decreto que iria beneficiar a nação de Judá. Então, o próprio Ciro, os estudiosos percebem e alegam que ele prefigurou Cristo, porque Ciro foi o redentor da nação de Judá. Se os irmãos puderem perceber em algumas versões, no título do capítulo 41 de Isaías, está escrito: Deus suscita o Redentor. Então, na realidade, aquela profecia ali se cumpriu de um modo geral, parcialmente, naquela situação ali de Judá, e se cumpriu de modo cabal e geral com a vinda de Cristo, porque Cristo também é o nosso Redentor. Então Deus fala para a nação: não temas. Deus fala para a nação de Judá: não temas, porque eu sou contigo. E assim, irmãos, como Deus falou para a nação de Judá, e nós vemos todo o embasamento da sua profecia, daquilo que ele havia falado, ele também fala para o seu povo no dia de hoje. Não temas. Ele fala para a sua igreja: não temas, porque eu sou contigo. Por isso também nós podemos encontrar conforto e consolo nessas palavras. Nós, como igreja de Cristo, nos dias de hoje, podemos encontrar conforto porque Deus nos ama. Essas palavras expressam o amor de Deus para com todos os seus servos, em todos os lugares e em todas as épocas. Definitivamente nós podemos crer nisso, porque não é qualquer pessoa que está dizendo não temas. É o Deus Todo-Poderoso, o Deus Onipotente, que governa soberanamente todas as coisas e fez com que um rei, mesmo que não temesse a Deus, um rei que não era cristão, pudesse beneficiar os cristãos ou pudesse beneficiar o povo de Deus. A gente percebe a mão de Deus, o poder de Deus em tudo aquilo que acontece no mundo. Mas quando nós olhamos essa palavra, irmãos, e vemos as circunstâncias ao nosso redor, nos deparamos com fome, com tragédias, com mortes. Como essa palavra poderia se aplicar às nossas vidas? Como essa palavra poderia se aplicar ao contexto que nós estamos vivendo nos dias de hoje?
Lá no Novo Testamento, tem um texto que é parecido com essa promessa do Senhor e que Jesus fala conosco, Jesus fala para nós. Ele diz: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós não devemos temer, porque nós cremos num Deus Todo-Poderoso. E nós seguimos a Cristo que venceu o mundo. Olha o respaldo que essa palavra tem. Como eu falei, não é qualquer um que está falando. Essa palavra provém do Deus Todo-Poderoso e provém de Cristo, que venceu o mundo, que venceu a morte. E nós cremos no Senhor, por isso nós podemos confiar nessa palavra. Ela faz todo o sentido para as nossas vidas. E nós devemos nos apropriarmos dessa palavra pela fé. Não devemos ser seguidores de Cristo que vivem temerosos, vivem sempre receosos e com medo. Devemos nos apropriar dessa palavra pela fé, porque na realidade Deus é conosco. E quando nós olhamos também esse texto, nós nos lembramos do que o evangelista Mateus disse a respeito de Jesus, também citando, irmãos, uma profecia de Isaías. Na época do nascimento de Cristo, Mateus diz que ele seria, anunciando o nascimento de Cristo, que ele seria chamado de Emanuel, o Deus conosco. Então, a própria presença de Jesus representa essa palavra, essa promessa do Senhor, porque Jesus é o Deus conosco, Ele é o Emanuel. Então, os irmãos percebam que o Senhor esteve aqui conosco, habitando no meio de nós, através de Jesus, se manifestou entre nós, através de Jesus. E a partir do Pentecoste, Ele fez muito mais. Ele não só esteve atuando entre nós, mas Ele passou a habitar em nós. Ele passou a atuar em nós, através do Espírito Santo. Então, nós temos motivos diversos para acreditarmos nessa palavra. Não temas, porque o Senhor é conosco. E é claro que nós devemos também abrir um parênteses, podemos assim dizer. Nós temos que fazer uma observação, que quando nós cremos nessa palavra, não temas, isso não significa que nós vamos viver de modo irresponsável, colocando Deus à prova. Os irmãos se lembram na tentação de Jesus, quando o diabo levou Jesus ao pináculo do templo e disse: se tu és filho de Deus, joga-te daí, aqui para baixo. Porque a palavra de Deus diz, a Bíblia diz, como eu falei em uma certa ocasião, né? Até o diabo conhece a palavra. Diz que você poderia se jogar, que ele dará ordem aos anjos ao seu respeito para que te guardem. Mas aí Jesus rebateu o diabo, dizendo: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, os irmãos percebam, isso é muito importante, que nós tenhamos na nossa mente, no nosso coração. Quando nós nos apropriamos dessa palavra, dessa promessa do Senhor, não temas, não significa que nós vamos viver de modo irresponsável. É interessante porque às vezes nós temos contato com cristãos e com crentes que, por acreditarem de uma maneira errada, até mesmo nas promessas de Deus, vivem de modo irresponsável, acreditando que Deus vai guardá-las independente daquilo que elas fazem. Porque, na realidade, aquilo que compete a nós fazermos, nós vamos fazer. Aquilo que compete nós providenciarmos, nós vamos providenciar. Porque Deus não é mágico para... que às vezes tem pessoas que pensam assim, né, que Deus é mágico, pronto para fazer tudo aquilo que nós queremos na hora que nós queremos, de uma maneira assim repentina. Não temas não significa que nós vamos viver de modo irresponsável. Por isso,
nós temos que ter zelo e cuidarmos da nossa saúde, da nossa segurança, da nossa família, das nossas finanças. Como nós vemos nos dias de hoje, as pessoas agindo de modo tão irresponsável nessas áreas, até mesmo cristãs, e aí depois sofrem as consequências. Então, quando eu acredito nessa palavra, nessa promessa, eu não vou viver de modo irresponsável. Eu não vou viver de modo sem medir, né, fazendo as coisas, tomando as atitudes sem medir as consequências. Eu não vou temer porque Deus está comigo, mas eu serei um cristão responsável, consciente, zeloso, até porque isso, como eu falei na mensagem anterior também, eu citei essa questão, faz parte da nossa mordomia. Cuidar da minha saúde, tomar as providências para que eu seja saudável, faz parte da mordomia cristã. Cuidar das minhas finanças, eu agir de modo a não me endividar, né, de uma maneira absurda. É claro que às vezes as situações aparecem de modo inesperado, né, mas às vezes as pessoas procuram se endividar, né, agem compulsivamente, compram compulsivamente, gastam compulsivamente, ficam endividados. Aí fica complicado. Aí as pessoas imaginam que Deus vai agir, vai socorrer, mas ela precisa fazer a sua parte. Ela precisa tomar as providências, ela precisa agir. Ela precisa ter uma vida responsável. Então, não temas não significa que nós vamos viver de modo irresponsável, nem de uma maneira alienada do mundo e alheios a tudo o que acontece ao nosso redor. Nós seremos cristãos conscientes da nossa realidade, irmãos, mas vivendo numa dimensão acima das circunstâncias, vivendo numa dimensão da fé, pois nós sabemos em quem nós temos crido. Nós teremos fé no Senhor. Nós precisamos tomar posse dessa promessa de Deus, de não temer, para que possamos viver, como nós sempre falamos, num patamar ou numa atmosfera acima das circunstâncias que estão ao nosso redor, que às vezes são adversas. Nós precisamos ter o olhar em Cristo, sabendo que nós temos consciência das dificuldades, das lutas pelas quais nós estamos passando, porque nós não vamos viver num mundo de fantasia. Nós vamos ter essa consciência, mas nós vamos olhar com o olhar de fé. Nós vamos mirar no autor e consumador da nossa fé, que é Cristo. E aí nós podemos ter essa certeza e nós podemos caminhar com essa convicção. Não temas, porque o Senhor estará conosco. Ele estará conosco, nos ajudando, nos auxiliando, nos carregando, nos confortando, nos consolando, nos reanimando, nos orientando. O Senhor estará conosco. E quando, irmãos, nós cremos nessa promessa, e é importante nós crermos nessa promessa, nós nos colocaremos à disposição, ou mais disponíveis, podemos dizer assim, para servir ao Senhor com alegria. Nós vamos nos colocar à disposição para fazer a sua obra, porque nós vamos confiar que Deus vai nos capacitar diante dos desafios que teremos pela frente. Muitas vezes nós somos convocados, nós somos desafiados para realizar algo que nós nunca fazemos. Eu estou aplicando à igreja, mas nós podemos aplicar na nossa vida de um modo geral, e nós tememos, porque isso é normal. A gente percebe que o ser humano, ele tem receio, né? Ele tem medo daquilo que é novo, daquilo que ele nunca experimentou. Então, constantemente, nós somos temerosos
diante de um desafio novo, diante de algo novo que nós temos que enfrentar, o que é colocado diante de nós. Mas quando nós cremos nessa promessa, nós vamos enfrentar esses desafios, porque nós vamos ter a certeza de que o Senhor estará conosco. Quando Josué perdeu o seu líder e mentor Moisés, os irmãos, imaginem só, ele perde o seu líder, o seu mentor, a quem ele se espelhava, e logo após ele tem aquele grande desafio de liderar um grupo imenso, porque os irmãos sabem que a probabilidade de pessoas naquela época, né, que teria que atravessar o Mar Vermelho e conquistar, teria que atravessar ali o Rio Jordão e conquistar a Terra Prometida, era mais ou menos de 2 milhões de pessoas. Vocês imaginem só, naquela época, com aquelas condições, alguém liderar um grupo de 2 milhões de pessoas. Era esse o desafio de Josué. E Josué estava com esse desafio pela frente, e os irmãos imaginam só o que poderia passar na cabeça dele. Mas nessa situação, nessa ocasião, nós podemos ver a mão de Deus agindo e operando naquela situação ali, dando segurança, conforto, dando visibilidade, dando forças para que Josué pudesse prosseguir. Ele então diz para Josué: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, diante dos desafios que podemos ter pela frente, diante daquilo que nos é proposto, que às vezes ficamos receosos, nos achamos incapazes, nos achamos inferiores, nós devemos crer na promessa do Senhor. Não temas, porque o Senhor estará conosco. Não temas, porque o Senhor estará contigo para realizar a obra dele. Não nos sintamos incapazes, não nos sintamos sem talentos ou sem habilidades para realizar aquilo que nos é proposto. Temos que confiar. Quantas vezes deixamos de fazer algo porque não acreditamos na nossa capacidade, porque temos medo de algo novo, temos receio de enfrentar novos desafios, quando na realidade Deus está ao nosso lado dizendo: não temas, eu estarei contigo, eu estarei com você por onde quer que você andar, eu vou te capacitar, eu vou te dar livramento, não temas. Então, quando nós cremos nessa promessa, nós nos colocamos ainda mais à disposição do Senhor para servi-lo em todas as áreas possíveis, em tudo aquilo que nos for proposto. Diante do quadro, meus irmãos, de crises e dificuldades que podemos encarar, seja no emprego, na família, temos que crer que o Senhor estará conosco. Hoje em dia nós podemos dizer, né? Quem é que não passa alguma dificuldade nessa questão financeira, nessa questão de emprego, ou alguma dificuldade na sua família? Diante dessas dificuldades que nós podemos encontrar, que nós podemos passar, vamos acreditar que o Senhor será conosco. Vamos acreditar nessa promessa. Quando isso acontece, passamos a encarar essas situações com um novo olhar. E além de fazer o que estiver ao nosso alcance, nós vamos aguardar a providência divina. Como eu falei anteriormente, é claro que nós vamos fazer a nossa parte. É claro que nós vamos providenciar aquilo que for necessário diante das dificuldades que nós podemos encontrar no nosso lar, no nosso emprego ou em qualquer outra área da nossa vida. Mas quando nós estivermos agindo, quando nós estivermos tomando as providências, que nós podemos ter uma paz no nosso coração, que nós podemos sentir o refrigério do Senhor ao acreditarmos na sua promessa: não temas, porque eu sou contigo. Então, eu não sei qual é a luta que cada um aqui está passando. O Senhor sabe.
E o Senhor diz para você nessa noite, dessa manhã: não temas, porque eu sou contigo. Diante do medo, irmãos, que podemos sentir com relação ao futuro, irmãos, quantas vezes nós podemos passar assim por momentos de temer o futuro? Quem não já temeu o futuro? Principalmente quando nós somos jovens, né? Que nós planejamos o futuro, projetamos o futuro e passa uma série de coisas na nossa cabeça, às vezes das mais banais ou as mais complexas, né? Antes de me casar eu ficava receoso: gente, como é que vai ser? Será que vai acontecer alguma coisa? Será que vai dar tudo certo? Será que alguém pode desmaiar ali na hora do casamento? Será que alguém pode, sei lá, fazer alguma coisa que possa dar tudo errado? A gente fica com esses temores, né? Não só com relação à questão de casamento, mas com relação às outras questões. São temores, às vezes, simples e banais, mas até mesmo os temores mais complexos. Como será o meu futuro cônjuge? Como será o meu lar? Como será a formação do meu lar? Como será o meu filho? Como vai ser a criação? Vou ter capacidade de criá-lo ou não? Então, as dúvidas podem surgir, tanto também na nossa juventude, quanto na maturidade. A gente projeta o futuro, a gente planeja o futuro, a gente pensa no futuro, e às vezes isso pode nos trazer temor, isso pode nos trazer apreensão. E diante desse projetar o futuro, desse pensar o futuro, nós temos que acreditar no Senhor, nas suas promessas. Nós temos que acreditar que Ele estará conosco. Nós temos que acreditar que Ele é o nosso Deus. Nós não devemos temer sobre o futuro. Nós não devemos temer aquilo que o futuro pode nos trazer. Nós devemos ser otimistas e acreditar que o Senhor estará conosco. Porque quando nós cremos nisso, nós também afastamos todo o a gente pode pensar com relação àquele que está conosco, mas também às vezes nós podemos acabar nos envolvendo com as circunstâncias adversas e com aquilo que nós estamos olhando ao nosso redor, e podemos agir mesmo de uma maneira pessimista. Podemos ser pessimistas, podemos estar sempre falando palavras pessimistas, porque nós estamos receosos. Mas é importante nós acreditarmos nessa promessa. É por isso que Jesus vira para nós e diz: não estejais ansiosos por qualquer coisa. Não estejais ansiosos por aquilo que há de vir. Olha, eu sustento as aves dos céus. Eu visto as flores do campo. Por que andais ansiosos? Por que temer o futuro? O próprio Jesus nos reafirma isso. Se tivermos que enfrentar, irmãos, alguma situação adversa, que enfrentemos confiando no Senhor. Às vezes nós pensamos no futuro e temos um pensamento pessimista, e isso nos traz apreensão, isso nos traz um desassossego no nosso coração, e ficamos muito ansiosos. Ficamos muito apreensivos e às vezes sofremos por antecipação. A ansiedade, ela nos traz isso, né? Ficar ansioso de uma maneira exacerbada nos é prejudicial por causa disso. A gente sofre por antecipação e quando chega a época daquilo que nós temos que enfrentar, às vezes nem acontece. Eu tenho que enfrentar uma situação, eu fico com receio, eu fico com medo, eu fico apreensivo. E quando chega a época, a situação nem acontece. Aquilo que eu estava prevendo que poderia acontecer, não acontece. Se acontecer, eu tenho que enfrentar, acreditando que o Senhor estará comigo. Mas às vezes nem isso acontece. E aí eu sofro por antecipação, e o meu sofrimento foi simplesmente inútil. É por isso que nós não podemos ficar tão apreensivos. É por isso que nós devemos nos acalmar no Senhor, confiarmos no Senhor, não andarmos ansiosos. Porque o Senhor, com certeza, estará conosco. Às vezes, irmãos, nós não entendemos o que o Senhor quer de nós, por causa das circunstâncias que nós estamos olhando.
mas nós temos que acreditar que Ele tem algo melhor para nós no futuro. Às vezes nós não entendemos, mas aquilo pode ser um plano divino. Às vezes a gente pode estar passando por alguma situação, Deus está permitindo para que a gente possa se aperfeiçoar. As tribulações, na realidade, não servem para isso, né? Para que Deus possa nos aperfeiçoar, nos moldar. Mas o Senhor tem algo melhor lá na frente. A gente não vê na Bíblia a história de José? José foi preso, foi vendido pelos irmãos, foi traído. Depois sofreu um outro revés porque foi esquecido lá na prisão. Mas tudo isso aconteceu porque Deus tinha um plano lá na frente. Tinha um plano de ele ser governador do Egito e socorrer os seus parentes e toda a nação de Israel num período de fome. Então, às vezes, Deus permite que passemos por situações difíceis, porque Ele, além de querer nos aperfeiçoar, Ele pode ter algo melhor lá na frente para nós. Pode ser parte do plano de Deus para as nossas vidas, que tem, com certeza, aquilo que é de melhor para nós lá na frente. Então, assim como Deus falou para a nação de Judá, irmãos, que era uma situação completamente adversa, era uma situação completamente hostil, o que eles estavam vivenciando, o que eles estavam passando. O que Deus estava querendo falar com eles era o seguinte: olha, as outras nações que adoram os outros deuses, que fabricam outros deuses, como ele diz aqui, olha, eles chegam a pedir ajuda ao outro para fabricar outros deuses, no versículo 6, né? Eles ficam se encorajando. Essas outras nações, elas estariam perdidas, porque elas adoram esses outros deuses, quando esse império fosse surgir. Mas vocês não. Vocês podem ficar tranquilos que vocês estão guardados pelo Senhor, mesmo nessa situação adversa que vocês estão vivendo. Mais uma vez eu gostaria de reforçar, falar esse versículo que Deus falou para aquele povo e fala também conosco. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Que nós possamos, irmãos, confiar nas promessas do Senhor. Que nós possamos confiar nessa promessa. Como eu falei, não é viver num mundo de fantasia. Não é viver num mundo fora da realidade. Nós vamos ser responsáveis na nossa conduta, no nosso proceder. Mas nós precisamos, às vezes, tirar o nosso olhar naquilo que é ruim, nas circunstâncias difíceis, e olhar para o Senhor e crer nas suas promessas. Crer que Ele é conosco, por onde quer que nós andemos, seja lá o que nós estivermos passando, Ele está conosco, nos ajudando, nos auxiliando. E que, ao crermos nessa promessa, ao tomarmos posse dessa promessa, nós possamos caminhar com a cabeça erguida, nós possamos desfrutar da vida em abundância que o Senhor nos oferece e glorificar o seu nome através do nosso viver. Que Deus nos abençoe, a palavra está com o dirigente.